1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que nos diz: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Voltando a nós não, à mensagem, que tem como título uma pergunta. É uma pergunta feita à igreja. Nos diz: é possível atingir uma elevada condição espiritual? Será possível ou será impossível? Isso é o que vamos ver ao longo do estudo de hoje. O versículo de introdução que nós acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, o apóstolo Pedro, ele nos convida, ele nos pede para que possamos ser santos. Porquê? Porque fomos chamados para isso. Porque aquele que nos chamou, ele é santo, ele é perfeito, ele é justo, ele é bondoso, ele é caridoso, ele é amor. E é isso que ele deseja do seu povo. Um povo cheio desses atributos. Primeiro, o que é que significa ser santo? Alguém aqui sabe? Santo. Separado, apartado, distinto. Mas eu fui ao dicionário tentar ver o que é que a mídia, o que é que a informação na internet diz sobre santo. E eu vou transmitir aqui para os irmãos acompanhar. Que significa puro, perfeito, incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero, imaculado, impecável, perfeito e real. Este é o significado de santo, segundo o... Aqui tem o apontamento? Tem? Ok, tem aqui. Segundo o site, o dicionário que estamos aqui a acompanhar. E também nos diz sobre esse mesmo significado santo, alguém que em si mesmo não existe nenhum tipo de maldade, sujeira, corrupção, dúvida, incerteza ou até mesmo questionamento. Isto tem a designação de santo. E também, o santo não precisa de outro para ser santificado. Porquê? Porque o santo em si mesmo já é santo. Então aqui a visão já é focada em Deus. Não vemos isto no homem, porque nós já somos pecadores, né? Em pecado me concedeu minha mãe, diz Davi. E também, por último, já o que é santificado poderá ser santo eternamente por causa do santo. Assim como acabamos de ler em 1 Pedro, sede vós santos, porque Deus é santo. Se Ele é santo, Ele nos pode santificar, e eternamente, por toda a eternidade, que é esse o objetivo de Deus para nós. E para que isso aconteça, para que possamos atingir um padrão de espiritualidade elevada, nós precisamos de alguém santo. Porque em nós mesmos isso é impossível. Porque nossa inclinação é sempre para o mal e nunca para o bem. Então a única maneira de conseguir entender é olhar para aquele que nos é o exemplo. Certo? Quem? Cristo. Então vamos olhar para Cristo. E eu uso sempre nas minhas pregações Espírito, Profecia e Bíblia. Tento não falar muito as minhas palavras, porque eu não sou bom a falar. Mas pela leitura do Espírito, Profecia junto com a Bíblia, ela nos vai alimentar o suficiente. Não precisamos muito mais. Então vamos ao livro Parábolas de Jesus e vamos entender o que significa essa caminhada, essa obediência e se tornar-nos santos como Ele é santo. Nos diz assim: por sua obediência perfeita, tomou possível a todo o homem obedecer aos mandamentos de Deus. Como? Ao nos sujeitarmos a Cristo,
nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade e nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele e vivemos sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são obediência perfeita à lei de Jeová. Amém? Então, unicamente pelo exemplo de Cristo, podemos aprender. Podemos atingir essa norma. O objetivo é que os nossos pensamentos, os nossos desejos, todo o eu seja entrelaçado, unido a Cristo, para que possa fluir a partir daí uma nova vida, que é a obediência perfeita, guardar os seus mandamentos, porque é tudo Ele que faz em nós, esse querer efetuar segundo a sua vontade. É isso que Ele deseja e pede de sua igreja. Mas nós precisamos de força para vencer a nossa natureza. É o objetivo, é que nós não conseguimos por nós mesmos. Existe uma natureza que puxa para um lado contrário daquela que Deus nos chama. Então, para vencer, vamos, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 82, que nos diz: por meio do plano da redenção, Deus providenciou meios para subjugar todo o traço pecaminoso e também resistir a toda a tentação, e por mais forte que seja. Amém? Então está envolvido aqui o quê? Primeiro, conhecer o plano da redenção. Certo? E vemos lá que foi providenciado os meios para que o homem não evoluísse na maldade e não se virasse até contra o próprio Criador. Então Deus criou uma inimizade, logo no início, para que essa inimizade mantivesse até ao fim, até o juízo. Continuando ainda, na força para vencer, no livro Sinais dos Tempos, isto é uma meditação 15 de abril de 1913, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, e os grandes conflitos e grandes provas, nos diz assim: atenção, aqueles que se desculpam, eu fiz isto porque... Atenção, vamos ver o que é que nos diz aqui, se é em assim mesmo que nós nos devemos comportar. A mulher que tu me deste, ela... Né? Aquela primeira inclinação já do pecado. A serpente me deu, enganou-me e eu comi. Né? Temos desculpas para tudo. Será que há desculpa para o pecado? Será que Deus não providenciou meios para vencer? Vamos ler aqui. O que nos diz? A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a mente, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra ou do inferno compelir alguém a pecar. Porquê? Porque a vontade tem de consentir, o coração tem que ceder. Do contrário, a paixão não poderá dominar a razão, nem a iniquidade triunfar sobre a justiça. Estão a entender? Há uma vontade, há uma decisão de nossa parte que diz: eu peco ou eu não peco. Independente da tentação. É o simples ato de escolha que nos leva a pecar. E eu vou tentar explicar isso. É engraçado que diz aqui que a paixão, que é um sentimento, não há um princípio, a paixão, ela domina a razão. É por isso que cedemos. E quando nós usamos a razão e a razão dominar a paixão, aí sim, já somos lógicos e já sabemos o que estamos a fazer. Quando deixamos o sentimento ou a emoção tomar conta da ocasião, a razão se perde, a iniquidade triunfa sobre a justiça. Esse é o caminho para o pecado. Por isso, Deus pede que nós sejamos sempre sóbrios e vigiai e orai. Esse é o objetivo de Deus. Isso é o meio que Deus nos dá para vencer. Estão a entender? Foi a primeira lição que Deus explicou a Caim. Certo? Após o pecado, Deus disse a Caim: por que tiraste? Porque caiu o teu semblante.
Não é certo que, se bem procederes, a tua oferta será aceita? Mas o pecado bate à porta. A emoção dele já estava a destruir a razão. Por causa do ódio que ele estava a nutrir sobre o seu irmão. O pecado que estava a alimentar o coração de Caim era o pecado de vingança, de morte, de assassinato. E Deus disse, mas sobre ele deves dominar. Estão a entender? Razão, dominar o sentimento. Essa é a primeira lição que eu aprendo sobre o resultado do pecado. É claro que existem muitas outras, mas isso é um exemplo para mim e para a igreja. E agora, vamos falar sobre a condição. Falamos sobre força para vencer e agora a condição para vencer. Teremos que sair vencedores. Nos diz, se, em a condição, se permanecer sobre a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, que é Jesus, fazendo fielmente o seu serviço, diz aqui, nunca precisarei ceder à tentação, pois está quem ao vosso lado, alguém capaz de guardar-vos de cair. Amém? Primeiro, Deus providenciou todo o meio para nós resistir a essa natureza pecaminosa de se desenvolver. Porque é uma luta constante. E diz que Cristo está sempre ao nosso lado, porque Ele viveu a nossa vida, Ele viveu a nossa experiência e Ele sabe como vencer. E Ele nos capacita a vencer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Buscar Jesus. Deixar que Ele tome conta dos nossos sentimentos, da nossa razão e que comece a fluir em nós a natureza de Jesus. Para vencermos toda a tentação. Mas diz que devemos permanecer sobre a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Por quê? Porque é lá que nós vemos o amor de Deus por mim. É lá que vemos toda a injustiça feita com Cristo. Todo o sofrimento e miséria e vergonha e desprezo que Ele passou, sem ter culpa. Então, quando eu olho tudo isso e vejo que tudo isto foi por mim, então a minha vida tem que ser mais e mais de Cristo. Porque se fizeram isso ao ramo verde, que fará a nós ramos secos? Esta meditação está na carta número 8, 1899. Irmãos, vamos entender então aqui o propósito de Deus para nós, porque nós hoje fomos chamados para um propósito. Glorificar a Deus e fazermos parte desse reino já aqui na terra e preparar-nos para as mansões celestiais. Vou pedir que os irmãos abram a vossa Bíblia em Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao 6. E vou pedir a participação dos irmãos. Efésios capítulo 2 e o versículo 1 ao 6. O primeiro a encontrar pode levantar-se e ler para nós. E ele vos vivificou, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Obrigado, irmão Jorge. Então vamos entender um pouco destes versículos. Primeiro, e vos vivificou. Nos trouxe vida. Porquê? Porque estão de vós mortos em ofensas e pecados. Resumindo e concluindo, o versículo 1 diz que nós éramos mortos e Deus nos vivificou, tornando-nos
mortos-vivos. Mortos para o pecado e vivos pela graça. Os irmãos sabem o que é um morto? Um morto não pensa. Um morto não fala, não respira, não tem emoções. O morto está morto. Mas um vivo é diferente. E Deus quer vivificar a nossa espiritualidade. Vivificar todo o nosso ser. Estamos nós mortos em ofensas e pecados. Mas mesmo assim, Ele nos vivificou. Porquê? Diz o versículo 2. Porque noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, né? As nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades. E segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Espírito de rebeldia, espírito de infidelidade e sem interesse nas coisas celestiais. Diz aqui o versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Qual desejo? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Significa que estamos todos destinados à ira de Deus, que é a morte eterna. Mas, estando nós mortos, Ele nos vivificou. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e esse amor foi manifestado em dar todo o céu na pessoa do seu Filho, estando nós ainda mortos, né, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Significa que estávamos mortos em ofensas e pecados, e pela graça de Deus estamos vivos. E versículo 6 e último. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e agora nos fez assentar nos lugares celestiais através de Cristo Jesus. Estão a entender? Este é o plano da redenção que leva o homem mortal a uma vida eterna. Quando Adão pecou, isto é, Adão e Eva pecaram, certamente teriam que morrer. Adão e Eva, desde o momento em que pecaram, tornaram-se mortos, mas vivos. Mortos por causa da transgressão, mas Deus deu a graça de se tornarem vivos pela esperança do Redentor por vir, que iria morrer em lugar do pecador. É exatamente isso que nós hoje precisamos de reter no nosso pensamento. No amor de Deus manifestado na cruz do Calvário por mim. E se Ele fez isso por mim, o que é que eu posso fazer para aceitar e agradar a Deus de todo o meu coração? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Então o amor desperta o amor. A violência gera sempre violência. E Deus pede para não acariciarmos demasiado a natureza carnal e sermos transformados pela natureza divina. Vamos avançar. Aqui o título nos diz: não precisamos reter uma só propensão pecaminosa. Uma só. E porquê? Vamos usar o Espírito de Profecia para nos ler, para nos informar. E aqui eu vou tentar dar um exemplo. Nos diz assim: ao participarmos da natureza divina, são eliminadas do caráter as tendências hereditárias e cultivadas para o mal, e tornamo-nos um vivo poder para o bem. Sempre aprendendo do Mestre Divino, participando diariamente de sua natureza, cooperamos com Deus para vencer as tentações de Satanás. E agora aqui uma parte. Deus, água, e o homem, água. Para que este possa ser um com Cristo, assim como Cristo é um com Deus. Então nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais,
E a mente agora descansa com a paz e a segurança de Jesus. Entenderam? Os irmãos repararam que temos que participar da natureza divina. Está em preto, está negrito. É engraçado que natureza divina devemos participar diariamente da sua natureza. Então, dá aqui o exemplo: Deus água, homem água. O que é isso? Natureza. Vou dar um exemplo. Jovens, crianças, vossa atenção, por favor. Aqui para os jovens, mas também para os adultos. Vamos usar a imaginação. Quem gosta de usar a imaginação? Muito bem. Então vamos imaginar que eu tenho aqui 2 garrafas de água e 2 garrafas de Coca-Cola. E tenho 2 copos. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar num copo, estão a ver? O copo está vazio. E vou pegar numa garrafa de água, abrir aqui a rolha, e vou encher meio copo. Estão a ver? Já está bom. Já está bom. Agora vou fechar a garrafa. E temos meio copo com água. Eu disse que tinha 2 garrafas de água, certo? Então vou pegar na outra garrafa, abrir, e vou encher o copo. Ok, está cheio. Deixa-me tapar aqui a garrafa, senão pode cair e virar e sujar aqui. Então vou pôr aqui o copo à frente, cheio de água. Apesar de ser garrafas diferentes, a matéria é a mesma, água. Então temos aqui um copo cheio de água. Agora vamos fazer a mesma experiência com a Coca-Cola. Porquê a Coca-Cola? Porque ela é mais escura, não é? É diferente em matéria do que a água, porque a água é algo natural criado por Deus. A Coca-Cola é algo criado pelo homem e que tem outros componentes. Vamos pegar aqui na garrafa da Coca-Cola e abrir. Este aqui faz barulho. Agora vamos encher meio copo de Coca-Cola. Estão a olhar? Não percam esta visão. Este aqui faz gás. Temos que esperar que o gás, a espuma aqui, temos que esperar um bocadinho. Ou então vamos pegar aqui no copo e inclinar um bocadinho para ser mais rápido. Então vou deitar aqui a Coca-Cola. Mais um bocadinho. Ok, está bom. Fechar aqui a garrafa. E temos meio copo de Coca-Cola, lógico. Agora vou pegar na outra garrafa. Está cheia de gás. E vou pegar no copo, na garrafa, e vou encher o resto. Mais um bocadinho. Ok. Fechar aqui, para não virar. E vou pegar no copo. Agora vocês estão a ver aqui um copo de Coca-Cola e um copo de água. Vou fazer a mesma pergunta. Se ali tínhamos um copo de água, aqui temos um copo de... É lógico. Vamos usar a razão lógica. E agora, se fizermos outra experiência em usar a água e a Coca-Cola, vou precisar de um copo. Alguém tem um copo? Eu só trouxe 2. Oh, o Eder. Obrigado. O Eder. Obrigado pela gentileza. Agora vamos pegar na garrafa de água, abrir, não houve barulho, e encher o copo com meio copo de água. Mais um bocadinho. Ok. Fechar. Temos que fazer o serviço bem feito. E agora vamos pegar na garrafa de Coca-Cola e todos. Ok. Ainda tem gás. E vamos misturar com aquele copo que tem meia quantidade de água, né? Vamos misturar e estão a ver o que acontece. Ora, não faz espuma. Está cheinho. E misturou ali a água com a Coca-Cola. Deixa-me fechar aqui a garrafa, senão posso virar. Então o que é que vemos agora dentro
do copo que nós temos misturado água com Coca-Cola. Água suja. Aquilo não podemos chamar água, porque deixou de ser água. Não podemos chamar Coca-Cola porque perdeu a cor, praticamente. Então, o máximo que podemos chamar é um água Coca-Cola. Não sei qual é o nome que podemos dar a isso. Água com gás. Água com gás. E algum sabor. Então, qual é a lição deste exemplo que chamou-os à consciência, à imaginação? É que quando nós participamos da natureza divina, a nossa natureza humana, ela é perdida. Ela deveria ser perdida. O que hoje muitos fazem é misturar a natureza divina com a natureza humana e criar uma fusão de água com Coca-Cola. Então, quando nós passamos a nossa inclinação a ser participante da natureza divina, todo o eu se perde. Existe, mas todo o eu se perde. E dizemos aquelas palavras do apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E é essa natureza que Deus quer que nós cultivemos. É essa natureza, esse pensamento, esse desejo que Deus quer que nós passamos a ter. Como um povo no meio de um mundo que jaz no maligno. Fazer essa experiência com Deus e tornar-nos santos, como o apóstolo Pedro nos pede, e como Jesus nos pede. Temos aqui uma ordem em Mateus capítulo 5, versículo 48. Uma ordem dada por Jesus. E temos uma resposta em Deuteronômio capítulo 18 e versículo 13. Eu vou projetar aqui. Temos Mateus capítulo 5, versículo 48, que nos diz... Qual é a ordem de Jesus para os seus discípulos? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como é possível atingir essa perfeição? Está-nos a comparar nós, pecadores, como o nosso Pai Celestial? Para atingirmos a perfeição do nosso Pai Celestial? É isso? É interessante que o capítulo 5 termina neste versículo 48. Se nós tentarmos compreender o que é que significa ser vós perfeitos, como o tema de hoje é: será possível atingirmos um padrão elevado na nossa espiritualidade? Nós, quando lemos Mateus capítulo 5, versículo 48, é o resumo do que Jesus nos falou nos versículos anteriores. Quem é que pode ler para nós o versículo? Eu penso que é o 46. Eider, pode ler para nós o versículo 46? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Exatamente. Mas tem mais. Deixa-me ir aqui. Então, se nós amamos aqueles que nos amam, não fazemos nada de mal. Isso já fazem todos. Agora, amar aqueles que nos odeiam, que natureza é essa? Amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos acusam, esse é o desafio de sermos perfeitos. Nos diz aqui o versículo 44. Jesus nos dá o conselho do que é ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Ele nos diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Significa natureza divina. E significa frutos do Espírito. Bondade, caridade, mansidão. Tudo isto é o que Deus pede ao seu povo. Isso é ser perfeito. Estão a entender? Mas essa perfeição é só através de Jesus. E a resposta encontra-se em Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, que nos diz: perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Quando Jesus vier na sua glória e transformar isto que é corruptível em incorruptível, tudo isto aqui que é mortal e carnal, e transformar em imortal e espiritual, então aí seremos perfeitos. Porque não existe mancha do pecado.
No meio de tudo isto, e agora aqui vou dar um puxão de orelhas aos pais. Estão prontos? E também aos filhos. Mas só primeiro aos pais, porque eles são os responsáveis pelos filhos. Quais são os nossos ou os teus gostos? Pais, esta semana passaram tempo com os vossos filhos estudando a escola sabatina? Porque a lição que eu passei ali com as crianças, ninguém estudou a escola sabatina. Eu, se fosse professor, toda a gente chumbava. E depois os pais vinham perguntar: por que chumbou os meus filhos? Simples, não estudaram. Como é que eles vão passar? Pais, passem mais tempo com os vossos filhos estudando a escola sabatina. Que é para eles chegarem aqui e acharem interesse às lições. Senão vão adormecer. Não é, jovens? Usem esse vosso desejo, o vosso gosto de educar a criança para o caminho do Senhor, para quando ele crescer não se desviar dele. Porque o mundo já faz isso. Se nós não fazemos esta parte, Satanás fará a dele. E ele faz isso muito bem. E vós, crianças, esforcem-se para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E busquem os vossos pais e puxem também por eles para que possam juntos estudarem essas lições e aprender mais, deixar que Deus flua em vossa vida e sejam transformados pela renovação do conhecimento de Jesus para poderem resistir a toda a inclinação má que o mundo nos atrai. Quase para terminar, não quero chamar muito a vossa atenção, vamos no livro para conhecê-lo. Este deve ser os nossos gostos. Diz aqui que é desígnio de Deus em dar-nos ricas promessas e é declarado pelo apóstolo Pedro para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Então vemos aqui que é desígnio de Deus nós participarmos de sua natureza. Para quê? Diz aqui que precisamos de que nossos gostos terrenos e mundanos sejam transformados para o divino, o celestial. O céu não seria céu para vós ou para mim se nossos gostos e meditações e temperamento não fossem semelhantes ao de Cristo. As mansões puras e celestiais que Cristo foi preparar para os seus filhos são de natureza que só os remidos podem apreciar, tornando-se próprios para elas mediante a obra interior da graça em seu coração. Então vemos aqui que nossos gostos terrenos e também mundanos devem ser modificados ou alterados pelos gostos divinos e celestial, para podermos participar da natureza divina e sermos uma bênção ao mundo. O povo de Israel perdeu esse privilégio quando se afastou de Deus. Que a igreja não chega a esse ponto de se acomodar com as coisas do mundo e seus desejos e esquecer-se a eternidade e acabar por perder a vida aqui e a vida futura. O objetivo é, como o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. O objetivo é olhar para Jesus, não para o Carlos. Olhem só a mensagem, que ela toca em vossos corações e que deixem Jesus brilhar nas vossas vidas. Caminha Cristo, página 37, parágrafo 4, nos diz, parece ali alguma condição, se é sempre condição. Se somos de Cristo, sempre estaremos pensando nele. Nossos mais doces pensamentos nele se concentrarão. Tudo o que temos e somos será consagrado a ele. Teremos o desejo de refletir a sua imagem e possuir seu espírito e fazer sua vontade e, acima de tudo, agradarmos em todas as coisas. Tudo para a glória de Deus. Então, o objetivo disto é possível atingir uma elevada condição espiritual?
Humanamente, não. Divinamente, sim. Porque está escrito: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, acreditem sempre. Tenham fé. Essa pequena fé, ela pode se transformar numa grande fé e mover até montanhas, como disse Jesus. E para terminar, que é a nossa convicção, a nossa certeza, seja como o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Que esse seja o meu desejo, o desejo de cada irmão aqui presente, e que esta igreja seja um farol aqui onde nós nos encontramos, e todos os irmãos espalhados por esse mundo possam glorificar a Deus na sua vida, nas suas palavras, em todo o seu viver. E que essa vida que vivemos agora na carne, ela seja vivida pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E nós devemos fazer o mesmo. Amar-nos uns aos outros. Entregar-nos uns pelos outros. Sem haver exceção de pessoas. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo sofre. Tudo crê. O amor não é invejoso. E esse amor é o amor de Deus por mim. E esse amor agora deve ser refletido à humanidade. E quando esse amor, esse princípio, esse caráter for refletido na igreja, Jesus virá nos buscar. É esse o meu desejo. E seja o desejo de cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus. Amém.